Ei, pessoal, beleza? Dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos partir agora para o estudo dos materiais semicondutores, porque é a base da composição de um diodo e um transistor, ou um transistor, como as pessoas gostam de chamar. Então, para que a gente possa saber como que funciona a estrutura de cada um desses componentes, a gente precisa antes saber o que é um material semicondutor. Então, vamos lá. Para a gente estudar os diodos, né, e os transistores, nós precisamos conhecer um pouco dos materiais semicondutores que estão entre os materiais condutores e os isolantes. Então, nós temos três tipos de materiais: condutores, semicondutores e os isolantes. Antes da gente falar sobre os materiais semicondutores, é bom lembrarmos e ressaltar o que significa o material condutor e o que significa o material isolante, tá? Material condutor. Um condutor é todo material que permite a passagem da corrente elétrica com grande facilidade, quando está submetido a uma diferença de potencial elétrico. Ou seja, quando há uma inserção da tensão no nosso circuito, no condutor qualquer, ele vai permitir essa passagem do fluxo ordenado dos elétrons, que é a corrente elétrica. Se ele tiver uma facilidade dessa corrente elétrica passar, ele é um condutor. Se ele tiver uma resistividade, né, se ele impedir, se ele limitar, aí ele já não é mais um condutor, a gente vai trabalhar o que é a definição para ele. Mas os condutores, ele tem uma fácil liberação de corrente, ele circula, faz com que toda a corrente possa circular tranquilamente em todo o condutor, beleza? Alguns mais utilizados na fabricação dos condutores, dos cabos condutores elétricos, são cobre, alumínio e prata. Mas vocês devem conhecer mais os de cobre, né? E eles apresentam uma resistividade baixa, ou seja, da resistência, né? Da ideia de resistência, que é o quê? A capacidade de você limitar a passagem de corrente, ou de bloquear, ou de minimizar. Então, essa limitação, ela ou não existe, ou ela tem uma resistividade bem baixa, né? Uma pequena resistividade aí que a gente tem que estudar o que faz, o que compõe ela, a temperatura, o que é o material que ele está sendo trabalhado para poder fazer esse condutor, mas em tese, resistividade baixa e facilidade da passagem de corrente alta, bem alta. Esse aí é o material condutor. E aí a gente vai lembrar lá da estrutura do átomo, né? Que onde a gente tem as camadas, e aí a última camada aqui, onde está apontando, essa última camada que a gente chama de camada de valência. E esses elétrons, eles ficam livres aqui percorrendo essa camada. Livres no sentido de que, lembra que eu falei em sala de aula com vocês que os elétrons, eles tendem a procurar a sua estabilidade? É igual a gente quando vai estudar para um concurso público, né? O que a gente quer? A gente quer estabilidade financeira. Então, para a gente passar no concurso público, a gente vai garantir, entre aspas, garantir essa estabilidade financeira. O elétron, da mesma forma que a gente. Só que ele quer garantir a sua estabilidade no sistema aí, né? Nessa composição do átomo. E aí, para que isso ocorra, para que ele garanta essa estabilidade, ele tem que encontrar um outro carinha que é chamado próton. Então, por isso que ele fica percorrendo as camadas aí da eletrosfera, tá bom? Os condutores, eles geralmente têm 4 elétrons aqui e eles estão bem longe do núcleo e por isso a gente fala que eles são tão fracamente ligados ao núcleo. Então, tem muitos elétrons livres, como está acontecendo aí nessa estrutura, que a gente está vendo uma estrutura cristalina, que a gente tem um elétron em cada ponta, em cada extremidade, e fracamente são ligados ao núcleo. Então, eles têm mais facilidade para percorrer as camadas e com isso eles tendem a procurar a sua estabilidade. E isso vai fazer o quê? Facilitar o fluxo de cargas elétricas. Porque se nós temos dentro de um átomo elétrons que estão lá percorrendo livremente, que estão caminhando livremente, e aí a gente vem com a ideia de aplicar uma tensão nesse material, nesse condutor. Então, à medida que a gente aplica essa tensão, a gente está direcionando esse fluxo. A gente está direcionando essa galerinha de elétrons. Então, falando, elétrons, vocês vão percorrer uma direção agora todo mundo junto, beleza? Então, esse fluxo, essa galera toda junta,
essa aglomeração de elétrons, ela vai percorrer aí em uma direção e vai dar o que a gente chama de corrente elétrica. Então, ela facilita, os condutores facilitam esse fluxo das cargas elétricas. Aqui nós temos uma composição tetravalente, que é quando a gente tem 4 elétrons e ele formou uma composição, uma estrutura cristalina. Por isso que ele parece um cubozinho, essa estrutura desse átomo. Por outro lado, nós temos também os materiais isolantes, que é totalmente inverso aos materiais condutores. Então, eles têm poucos elétrons livres, né, e que resistem aos fluxos, a esse fluxo de corrente, ao fluxo de cargas elétricas, e a sua resistividade ao fluxo ela é muito alta. Então, você tem poucos camaradinhos que podem percorrer, então a gente já não consegue, se aplicar uma tensão, a gente já não vai garantir um fluxo legal, uma corrente elétrica legal, então a fluidez não vai gerar. E também a resistividade dele é muito alta, então a limitação ou bloqueio da passagem elétrica, ela vai ser grande também. Então a gente vai ter também essa dificuldade para poder passar nesse material, por isso que a gente chama ele de isolante, né? Tá mais fácil ele bloquear a passagem da corrente elétrica do que permitir que essa corrente passe. Alguns exemplos disso aí é o plástico, que são as resinas, vários tipos de resinas, silicone, borracha, o vidro, vários tipos de cerâmicas, o óleo e a água pura deionizada. São alguns tipos de materiais que a gente utiliza como isolante elétrico, tá bom? Aí você pode pensar assim, nós temos um condutor, né, que é o de cobre, e nós temos um material isolante. Então, você percebe logo que os cabos condutores, eles são justamente uma junção disso aí. O material condutor no núcleo, né, que é o cobre, e aí eles são encapsulados, né, e são envelopados com essa estrutura isolante. Por isso que material isolante, ele é usado para encapar fios elétricos de cobre, seja em uma torre de alta tensão ou cabo de uma secadora de cabelo, um ferro, qualquer tomada que a gente utiliza, né? Então a gente tem esse material isolante, até porque para não influenciar tanto o meio que ele está inserido, né? A temperatura, o clima, qual é a estrutura que está sendo aqui em volta, e também para proteger o núcleo aí, que é um condutor, para ele não ter muita interferência externa para essa passagem de corrente elétrica, tá bom? E nem o contrário, nem que essa corrente elétrica ela saia desse percurso aí do condutor, que pode ter problemas também. Então, eles têm os elétrons fortemente ligados ao núcleo e dificulta o fluxo de cargas elétricas. Então, se a gente for colocar as principais diferenças, são essas. Os condutores, eles têm elétrons fracamente ligados ao núcleo, isolantes fortemente ligados ao núcleo. A gente tem para o condutor facilidade do fluxo de cargas elétricas, no isolante a gente tem a dificuldade de fluxo de cargas elétricas. No condutor, a gente tem uma resistividade baixa, no isolante, a gente tem uma resistividade alta. Então, são algumas características que diferem o material condutor do material isolante. E aí a gente percebe nitidamente qual que é a função de cada um, né? O condutor é para a fluidez da corrente elétrica e o isolante é justamente para limitar, para que não haja essa passagem de corrente. E aí a gente entra no meio termo, nos materiais condutores, que estão entre os isolantes e os condutores. Aí no meio termo disso nós temos os semicondutores. O que são isso? A condutividade dele é média, ou seja, não é nem uma condutividade alta, que chega a ter elétrons aí fracamente ligados ao núcleo, mas também não é tão fortemente ligados ao núcleo, né? Eles estão medianos aí. Se eles estão medianos, a gente consegue manipulá-los, né? Se não é tão forte nem tão fraco, a gente consegue manipular para que seja um condutor, por exemplo, caso a gente precise trabalhar esse material para ele ser condutor. Ele não tem nenhum elétron livre, né? Então a gente tem que fazer um processo que a gente chama, é um processo químico que a gente chama de dopagem. É isso mesmo, vamos dopar o material para que ele se torne um semicondutor. E aí, como é que a gente faz isso? Vamos lá.
Existem dois tipos de dopagem que são tipo N e o tipo P. No primeiro desenho aqui, nós temos os átomos aqui de Si, que é o silício, mais utilizado nesse tipo de processos químicos, né? Ele é mais utilizado porque ele tem, se vocês perceberem, cada átomozinho dele tem aqui, ó, 4 pontinhos, que são 4 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada aí do seu átomo. Tem 4 elétrons. E aí vocês percebem que nós incluímos aqui agora um outro material, que é o P, que, se eu não me engano, na tabela aí é o fósforo. Acho que é isso, se eu não me engano. É o fósforo. Ele aí, o que vai acontecer com ele? Opa, um minutinho. Ele tem agora um elétron livre. Ou seja, esse camaradinho aqui, ele tem 5 elétrons na sua última camada, na sua camada de valência. Se ele tem 5, o que acontece? Olha o que acontece com a ligação. Ele vai ligar os 4 dele com os 4 do silício. Pegamos um do silício e aí ligamos com um do fósforo. Pegamos um do fósforo, ligamos com o silício e assim sucessivamente. Então, ligamos os 4 elétrons que ele tinha e aí ficou um elétron livre. Esse elétron livre, ele vai ficar percorrendo todo esse sistema. Ao percorrer esse sistema, a gente pode ver que vai existir agora um pouco mais de facilidade no fluxo, né? Então, a gente transformou, a gente fez uma modificação nesse átomo agora. A gente conseguiu moldar ele para que ele tenha agora um elétron livre, para que a gente possa ter um pouco de facilidade no fluxo de cargas elétricas. Do outro lado, nós temos aqui também o silício também, com 4 elétrons na camada de valência. E agora nós colocamos o boro. O boro, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, à medida que eu liguei os meus 3 aos silícios, o que aconteceu? Ficou um elétron do silício aqui e ficou como se ficasse um buraco, que a gente chama de lacuna, né? O termo mais utilizado é uma lacuna. Ficou uma lacuna aqui. Se ela ficou uma lacuna, se ficou um buraco, é claro que os outros aqui, eles também vão poder se modificar, vai ficar faltando um elétron. E à medida que a gente pega essa transformação e vai juntando com outros materiais, a gente vai também trabalhando dessa forma essa dopagem que foi realizada. E aí, isso que vai fazer o direcionamento do meu material. Como assim, pessoa? A dopagem eletrônica, ela consiste nesse procedimento que é adição de impurezas químicas, que são aqueles átomos que eu mostrei para vocês. Nós temos ali uma estrutura toda pura de silício e aí a gente vem com uma adição de uma impureza química, né? A gente pega um átomozinho de um diferente material e coloca ali naquela estrutura. Vai mexer um pouco com a estrutura. E aí a gente vai transformar ele num elemento mais condutor, porém de forma controlada. A dopagem do tipo N, que foi a primeira que eu mostrei para vocês, ela ocorre com a adição de fósforo, que é o P, isso mesmo, ou arsênico ao silício. Tanto o arsênico como o fósforo, eles possuem 5 elétrons na camada de valência. Ocorrem, então, as ligações covalentes, que são aquelas ligações diretas entre um átomo de silício e um átomo de fósforo, que são as ligações covalentes entre esses 4 elétrons, e um deles vai ficar livre, que foi o que a gente mostrou no desenho. Esse átomo ficando livre, ele vai percorrer ali, vai ganhar movimento e vai gerar corrente elétrica. O nome N provém da negatividade gerada da carga negativa existente desse carinha. Então, pensa o seguinte, eu gosto de fazer algumas analogias. Vocês vão para a festa e aí vocês vão 5 meninos, né? Vão 5 meninos e chegam lá, encontram 4 meninas. E aí chavecam as meninas, bom de papo e tal. 4 meninos conseguem, né, se aproximar das 4 meninas e um carinha vai sobrar.
esse carinha que vai sobrar, ele vai ficar soltinho na pista, né? Ou, em outros termos, a gente vai falar que ele rodou. Ele rodou, ele tá solteiro ali, ele tá na pista ali disponível. Então, ele vai fazer um movimento quê? De articulação para ver se encontra outras pessoas ali, né? Então, analogicamente, um exemplo muito, né, bobo até, mas foi só para descontrair mesmo, que a gente pode lembrar quem que é esse carinha da dopagem do tipo N. Então, o N é o carinha que sobrou e a gente chama de N porque é negativo, porque é um elétron que ficou livre, beleza? Continuando, nós temos, aí eu voltei o desenho, né? Que tem toda a estrutura de silício bonitinha, incluímos aqui uma estrutura do fósforo e aí a gente deixa o elétron livre. O tipo P é aquele da lacuna. Então, nessa dopagem, há a adição de boro ou galho ao silício. Ambos possuem apenas 3 elétrons na camada de valência. Então, quando eles são adicionados ao silício, eles criam lacunas que conduzem corrente e a ausência de um elétron cria uma carga positiva. Por isso, o nome P. Então, tem ali um buraco, uma lacuna. Então, vai fazer com que essa corrente também percorra, porque os elétrons eles podem se movimentar dentro dessas lacunas, né? À medida que a estrutura ela for maior, e aí vai criar uma carga positiva. Então, tipo P é uma carga positiva que está sendo criada, e o tipo N é um elétron que está livre, tá bom? Aí mostramos o desenho novamente, tem a estrutura toda de silício, incluímos aqui o boro, e aí ficou uma lacuna, ficou um buraco, onde que pode percorrer uma corrente. Aqui eu mostrei para vocês, no mesmo desenho, as duas situações. Então, nós temos as estruturas de silício aqui, cada um com seus 4 elétrons. Vamos fazer ligações covalentes aqui. Então, uma ligação direta de um elétron com outro elétron aqui do outro material. E aí, nós temos a situação. Incluímos aqui uma impureza, que é o boro. Incluímos o boro, ele tem só 3. Ligou os 3 elétrons, sobrou um elétron, ficou uma lacuna. Do outro lado, nós incluímos o fósforo. O fósforo ele tem 5 elétrons. Ligou os 4, sobrou um. Sobrou um elétron, ele vai ficar livremente circulando por aqui. E aí vai fazer com que haja uma maior facilidade na passagem de elétrons, na passagem de corrente. A gente pode ter agora um semicondutor, a gente pode ter uma passagem de corrente controlada. Por que controlada? Porque a gente pode direcionar agora para que sentido que a gente quer do circuito. E com isso a gente chega no material que eu queria, que era o diodo. O diodo é um componente eletrônico bem simples e que possibilita que a corrente ela flua apenas em uma direção. De que forma? Com as dopagens que a gente faz, né, do tipo PN ou do tipo NP, e a gente vai ver na próxima aula quais são essas definições e o que faz cada um deles, mas que essa junção, essa dopagem, essa transformação dentro desse material, a gente vai conseguir uma definição da corrente, para que lado que a corrente vai passar. E aí, esse aqui é o componente eletrônico, o diodo, ele é bem pequenininho, e essa aqui é a representação dele no circuito, né, no esquema elétrico, eletrônico, essa simbologia aqui, tá bom? Que aí a gente vai perceber onde que está passando a corrente, onde não vai passar a corrente, que lado que passa, que lado que não passa. Depois do diodo, nós vamos chegar no transistor. Muitas pessoas falam transistor, mas aí fica à vontade a pronúncia de vocês, que vocês escolherem, tá bom? Eu prefiro falar transistor, já acostumei. Então, o transistor, ele é formado com 3 camadas, né? O diodo são formados com duas junções, né? NP ou PN, e já o transistor, eles são 3. Então, a gente tem a combinação PNP, ou seja, 2 camadas com aquela carga positiva, com aquele buraco, com aquela lacuna, e uma no meio com um elétron livre percorrendo, ou, ao contrário, NPN, então 2 camadas com elétrons passeando e a do meio com um buraco, com uma lacuna.
Então, se vocês verem aqui no desenho, essa aqui é a simbologia dele dentro do circuito elétrico eletrônico. E a próxima aula a gente vai trabalhar esses dois carinhas, esses dois componentes eletrônicos. O que é um diodo, como que ele é formado, para que serve, e o que é um transistor, como que ele é formado, sua estrutura, para que serve. Mas com a aula de hoje a gente consegue já definir de onde que veio isso, né? Como que a gente pode possibilitar que um componente eletrônico seja controlado à medida que, se a gente colocar ele de uma forma no circuito, vai haver uma corrente elétrica ali para um lado e não vai passar para o outro, como acontece com os que a gente já estava trabalhando, que era o resistor, que era o capacitor, né? E agora a gente tem direcionamento da corrente. Então, aqui a gente trabalha coletor, base e emissor no transistor. E aí vocês vão ver como que a gente pode utilizar essa forma aqui do coletor, base e emissor, do PNP ou também o NPN. Para que serve, tá bom? A aula de hoje eu não vou passar nenhuma atividade, até porque vocês já vão fazer a revisão das aulas anteriores aí, das suas atividades. Confiram, por favor, vejam se ficou alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida, me procurem, tá? E aí, a próxima aula a gente já entra com as características, vantagens, para que serve, os diodos e os transistores, quais são os tipos que temos no mercado hoje, quais são os componentes que a gente utiliza ele, em que circuito, em que processo que a gente trabalha com esses pequenos componentes, tá bom? Desejo uma semana abençoada para todo mundo e vejo vocês na próxima semana. Fiquem com Deus.